E voltamos com a nossa imersão no universo da programação neurolinguística. No bloco anterior, a gente desvendou 3 técnicas poderosas: rapport, ancoragem e switches. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo e descobrir como usar essas ferramentas para turbinar nossos resultados em várias áreas da vida. É isso aí. Vamos começar falando sobre como o rapport pode ser um divisor de águas na sua carreira. Imagina você em uma entrevista de emprego, se conectando de forma genuína com o recrutador, transmitindo confiança e segurança. Nossa, verdade. Capaz de até conseguir a vaga só com rapport. E na hora de fechar um negócio importante. Imagina só, fechando aquele grande negócio com o cliente, criando uma atmosfera de parceria e colaboração. Usando rapport para construir uma relação de confiança, né? Tipo, mostrar que você está ali para ajudar e não só para vender. Exatamente. O rapport pode transformar completamente a dinâmica de uma negociação. Em vez de ser uma batalha de egos, se torna uma busca por soluções que beneficiem todos. Muito mais harmonioso e produtivo, né? Mas e na vida pessoal, como o rapport pode nos ajudar? Nos relacionamentos, o rapport é fundamental para criar intimidade e fortalecer os laços. Imagina conseguir se comunicar de forma clara e empática com seu parceiro, compreendendo as necessidades dele e expressando seus sentimentos sem gerar conflitos. É ter aquele diálogo de alma com a pessoa, sabe? Sem brigas, sem mal-entendidos. É isso aí. O rapport ajuda a gente a se conectar de verdade com a outra pessoa, entendendo não só as palavras, mas também as emoções por trás delas. Nossa, parece até terapia de casal, hein? Mas... E para lidar com as próprias emoções, como a ancoragem pode ser útil? A ancoragem é uma ferramenta poderosa para gerenciar o estresse, a ansiedade e outras emoções desafiadoras. Imagina que você tem uma apresentação importante e se sente super nervoso. Se você tiver uma âncora de calma, pode acioná-la antes de subir no palco e se sentir mais confiante e tranquilo. Nossa, que legal. Tipo um botão de emergência para acalmar os nervos. Isso aí. Em vez de se deixar dominar pela ansiedade, você acessa um estado emocional que te empodera. Muito bom. Mas e para quem sofre com traumas do passado, a ancoragem pode ajudar. Claro, a ancoragem pode ser usada para ressignificar experiências negativas, transformando a forma como elas nos afetam no presente. Interessante. Quer dizer que a gente pode usar a ancoragem para curar feridas emocionais. Tipo, mudar a forma como a gente se sente em relação a um evento traumático. É importante lembrar que a ancoragem não apaga as lembranças, mas muda a carga emocional associada a elas. Entendi. A gente não esquece o que aconteceu, mas deixa de sofrer com aquilo. Isso. É como se a gente pudesse reescrever a história, mudando o final para um mais positivo e fortalecedor. Que incrível. Mas me fala um pouco mais sobre os switches. Como eles podem nos ajudar a mudar hábitos e alcançar nossos objetivos. Os switches são como ferramentas de precisão para moldar a nossa realidade interna. Imagina que você quer parar de fumar, mas a imagem do cigarro te seduz. Usando os switches, você pode transformar essa imagem, torná-la repulsiva ou associando a sensações desagradáveis. Nossa, que técnica poderosa. É como se a gente pudesse reprogramar o nosso cérebro. Exatamente. Você substitui um programa antigo e nocivo por um novo, que te leva na direção dos seus objetivos. Fantástico. E se a gente quiser usar os switches para coisas mais complexas, tipo superar uma fobia ou mudar crenças limitantes? Com certeza, os switches podem ser usados para transformar qualquer representação interna, desde uma simples imagem até um sistema de crenças complexo. Caramba, e a gente pode usar os switches para mudar praticamente qualquer coisa na nossa mente. O importante é identificar as submodalidades que sustentam a experiência que você quer mudar e usar os switches para transformá-las. E para quem está começando agora, pode parecer meio complicado mexer com essas ferramentas, né? Por onde a gente começa? Para quem está dando os primeiros passos, o ideal é começar com técnicas mais simples como rapport e ancoragem. Vai experimentando, observando os resultados e aos poucos você vai se familiarizando com o poder da sua mente. O importante é começar, né? E se aprofundando aos poucos. Exatamente. E não se esqueça do nosso audiocurso Mastercast PNL 1111. É um guia completo para te ajudar a dominar essas ferramentas e aplicá-las na sua vida. Você encontra um link para o curso na descrição deste episódio. E também tem os livros da série PNL Mastery, né? Com dicas práticas e exemplos reais para a gente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui. É isso aí. E para finalizar esse bloco, queria te convidar a participar da nossa comunidade. Mande suas dúvidas, sugestões de temas e compartilhe suas experiências com a programação neurolinguística. Legal? A gente quer saber o que você está achando do podcast e como a gente pode te ajudar a usar a programação neurolinguística para transformar a sua vida. Afinal, a programação neurolinguística é sobre comunicação, conexão e crescimento. E a gente quer construir essa jornada juntos, aprendendo e evoluindo a cada episódio. Fique ligado, porque no próximo bloco vamos explorar exemplos práticos de como aplicar a programação neurolinguística no seu dia a dia.
E voltamos para a última parte da nossa imersão no mundo da programação neurolinguística. Agora a gente vai colocar a mão na massa e te mostrar como usar o Rapport, a ancoragem e os switches no seu dia a dia. Isso aí. Que tal a gente começar com um desafio que muita gente enfrenta? Falar em público. Nossa, boa. Falar em público é um terror para muita gente, né? Bate aquele frio na barriga, a voz treme e as mãos suam. Pois é, parece familiar. Ah, com certeza. Quem nunca, né? Mas me conta, como a gente pode usar o Rapport para dominar o medo do palco e arrasar na próxima apresentação? O primeiro passo é mudar sua perspectiva. Ao invés de encarar a plateia como um bando de julgadores prontos para te criticar, imagina que você está conversando com amigos. Interessante. Tipo, fingir que a plateia é um monte de gente querida. É mais ou menos isso. Pensa que você está ali para compartilhar algo que te entusiasma com pessoas que você gosta. Ah, tá. Faz sentido, quando a gente fala com amigos, a gente se sente mais à vontade, né? Mas e para criar essa conexão com a plateia, como o Rapport entra em jogo? Use a linguagem corporal a seu favor. Faça contato visual com as pessoas, sorria e demonstre entusiasmo pelo que você está falando. Tipo, mostrar para a plateia que você está feliz de estar ali. Isso. E espelhe sutilmente os gestos e a postura da plateia para criar uma sensação de sincronia. Entendi. Yeah. É como se a gente estivesse convidando a plateia para entrar no nosso mundo, criando um clima de acolhimento e confiança. Mas e se a gente travar na hora H, rola usar a ancoragem para dar aquela turbinada na autoconfiança? Com certeza. Antes da apresentação, crie uma âncora de confiança. Lembra de um momento em que você se sentiu super confiante e revive essa experiência com todos os detalhes. Tipo, entrar na pele do super-herói. Isso. Escolha um gatilho como toque no pulso ou uma palavra-chave e associe esse gatilho à sensação de confiança. E na hora da apresentação é só ativar o gatilho. E pronto. A confiança vem num passe de mágica. Exatamente. Quando você ativar o gatilho, sua mente vai acessar automaticamente o estado emocional que você associou a ele. Nossa, que demais. É como ter um botão de turbo para autoconfiança. Mas e pra quem tem aquela vozinha interna que vive sabotando, falando coisas negativas o tempo todo? Como os switches podem ajudar? Os switches são perfeitos para silenciar essa vozinha crítica e fortalecer o seu diálogo interno positivo. Identifique as características dessa voz negativa, o tom, o voo e uma velocidade. E aí? Depois use os switches para transformá-la em algo mais agradável e encorajador. Por exemplo, se a voz é aguda e irritante, a gente pode transformá-la numa voz grave e acolhedora. Exatamente. Você pode brincar com as submodalidades, experimentando diferentes tons, volumes, velocidades, até encontrar uma configuração que te faça sentir bem. Nossa, que legal! É como se a gente pudesse remixar a trilha sonora da nossa mente, trocando as músicas do Praise por hit e empoderamento. Mas, e aí, o que mais a gente pode fazer para turbinar nosso desenvolvimento pessoal com essas técnicas? O importante é a gente lembrar que a prática leva à perfeição. Quanto mais você usar o Rapport, a ancoragem e os switches no seu dia a dia você vai dominar essas ferramentas e transformar a sua vida. A gente precisa colocar em prática tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Com certeza. E para te ajudar nessa jornada, a gente preparou um arsenal de recursos poderosos. No nosso audiocurso, Masterclass PNI 1111, você vai aprender passo a passo como aplicar a programação neurolinguística em diversas áreas da vida. E tem também os livros da série PNL Mastery, né? Isso aí. Com dicas práticas, exemplos reais e exercícios poderosos para turbinar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Show! A gente vai deixar os links para o audiocurso e para os livros na descrição do episódio, tá? Beleza! E para finalizar, queria convidar você que está acompanhando a gente a fazer parte da nossa comunidade. Mande suas dúvidas, sugestões de temas e compartilhe suas experiências com a programação neurolinguística. A gente quer muito saber o que você está achando do podcast. E como a gente pode te ajudar a usar a programação neurolinguística para transformar a sua vida? Afinal, a programação neurolinguística é sobre comunicação, conexão e crescimento. E a gente quer construir essa jornada com você. Aprendendo e evoluindo a cada episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio da PNL Mastery Series X. Esperamos que você tenha curtido e aprendido bastante com a gente. Continue explorando o mundo da programação neurolinguística e até a próxima.